Ao completar mais de 14 mil mortes em razão da pandemia do coronavírus, o ministro da Saúde, o senhor Nelson Teich, não aguentou a pressão e pediu para sair. A pressão de um presidente insano, inconsequente e irresponsável, que a única coisa que sabe fazer é criar e espalhar confusão para todo lado. Esse é o assunto do nosso Papo Sério de hoje. Convido você a nos acompanhar nessa reflexão e aproveite para espalhar essa mensagem para muito mais gente. É só você curtir ou compartilhar no Facebook ou no Instagram, e no YouTube basta você se inscrever no canal, dar um joinha e apertar no sininho para receber as notificações do nosso canal. Vamos lá? Hoje aqui comentando sobre mais um episódio que marca profundamente o governo Bolsonaro. A demissão de mais um ministro da Saúde em menos de um mês. É uma situação absurda, extrema, no momento em que a gente mais precisa de um governo, em razão dessa pandemia do coronavírus, da Covid-19, que já vitimou milhares de brasileiros, mais de 14 mil brasileiros e brasileiras, provando que não era uma gripezinha, que não era um resfriadinho, como ele disse desde o início. Em meio a essa pandemia, que é mundial, que é uma situação absolutamente imprevisível, quando a gente precisa de um governo, a gente não tem. O que nós temos hoje é um insano na presidência da República. Alguém completamente irresponsável, inconsequente e absolutamente descompromissado com aquilo que a população precisa. O povo precisa de leitos, precisa de respiradores, precisa de equipamento de proteção, São tantas necessidades, na economia também, quantas pessoas ainda estão na fila querendo o auxílio emergencial que nós aprovamos no Congresso e até agora não foi pago para muita gente. Nas comunidades quilombolas, indígenas, até hoje não chegou o auxílio emergencial. Então, por tudo isso, nós entendemos que esse era o momento que a gente precisava mais do que nunca de um presidente, de alguém que liderasse, de alguém que conclamasse a sociedade, que conclamasse as autoridades, governadores, prefeitos, deputados, senadores, Supremo Tribunal Federal, que conclamasse a mídia, a imprensa, e que liderasse essa luta e essa guerra contra esse inimigo invisível. Quantas pessoas não já perderam a vida por causa dessa doença maldita? Quantas pessoas que você conhece nesse momento que já se foram por conta dessa doença? Parece que a gente não está dando mais bola para isso. Parece que naturalizaram, está tudo normal. Todo dia afunda um Titanic de gente morrendo no país por causa do coronavírus. E esse homem não se toca, não procura fazer a sua obrigação, não procura assumir o seu dever enquanto presidente da República e fica criando confusão. E muita gente pensava que a confusão era só com a oposição, mas não é. Pensava que era só com o governador e com o prefeito, mas não é. Pensava que era só com o Congresso Nacional ou com o Supremo Tribunal Federal, mas não é. Ele briga com todo mundo. Ele briga até com seus aliados. Tirou 2 ministros em menos de um mês. Simplesmente no momento em que a gente mais precisa de um ministro da Saúde. E pela simples razão dele ser um negacionista, alguém que não acredita na ciência, que não segue a orientação da ciência, que quer se basear em achismo, que quer receitar remédio como se ele fosse médico. Isso é uma irresponsabilidade. Será que a gente perdeu a capacidade de se indignar? É preciso haver reação da população. Nós não aguentamos mais. Não são os ministros da saúde que têm que ser demitidos. Quem tem que ser demitido é o Bolsonaro. Quem tem que ser demitido é aquele que não consegue governar. É aquele que comete crimes de responsabilidade, crimes comuns, como acusou o seu próprio ministro, Sérgio Moro, que saiu do ministério acusando de uso indevido da Polícia Federal para interesses particulares, pessoais, de proteção dos crimes da sua família, dos seus filhos, por conta das milícias do Rio de Janeiro, das rachadinhas cujo dinheiro nunca explicou para que fez, o que fez ou com que gastou.
São essas coisas que precisam ser esclarecidas e, infelizmente, até agora nós não temos resposta adequada. Nós temos cumprido o nosso papel no Congresso Nacional. Temos procurado dar resposta em tudo aquilo que a sociedade tem demandado nesse momento. Auxílio emergencial, ajuda de crédito subsidiado para as empresas, ajudas para governos e também para as prefeituras. Tudo isso tem sido feito, né, pelo Congresso Nacional, num esforço gigantesco. Temos um projeto de lei agora da minha autoria, que é uma ajuda emergencial também para as comunidades quilombolas. Esse projeto foi apensado ao projeto dos indígenas e deve ser votado nos próximos dias, já está em regime de urgência. Tudo isso são medidas necessárias no momento em que a gente precisa unir nossas forças. Nós precisamos de união, mais do que nunca. A gente precisa ter fé, acreditar naquilo que realmente é o melhor para a sociedade, acreditar em Deus de verdade e não com essa onda de falsos profetas que ficam disseminando ódio e pregando a discórdia na sociedade. Esses não são cristãos, verdadeiramente não são cristãos. Jesus Cristo nunca espalhou ódio pela terra, nunca espalhou ódio entre os seus. Jesus Cristo sempre pregou a união, a paz, a fraternidade, a justiça, a liberdade, a verdade. E é tudo que nós queremos. Já chega. Temos que virar essa página de uma vez por toda. Nós temos vários pedidos de impeachment na Câmara Federal. Falta o senhor Rodrigo Maia ter coragem lá de assinar e autorizar e instaurar um processo desse. Ou então que o Supremo Tribunal acelere as investigações e dê um desfecho para esses crimes comuns praticados pelo presidente da República. Inclusive crime contra a democracia. Porque um presidente da República, pela Constituição Federal, não pode participar de manifestações em favor de ditadura militar, de AI-5. Isso a Constituição não permite. O presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Ele tem dever, ele jurou obediência à Constituição Federal. Ele prestou esse juramento na sua posse. E ele tem que cumprir com isso, porque é a obrigação de qualquer pessoa que está investida no poder em nosso país. Portanto, gente, fica aqui a nossa mensagem, que é de reflexão. Espero que vocês possam compartilhar essa mensagem com muito mais pessoas. É só você fazer o compartilhamento aqui no Facebook, ou então curtir, dar o joinha no YouTube, se inscrever no nosso canal e garantir que essa mensagem chegue para muito mais gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus abençoe. Fique em paz, essa luta é nossa.